Irmãos, nós temos estudado as parábolas do Senhor Jesus aqui ao longo dos últimos domingos, e hoje nós vamos ver mais uma delas. Eu quero convidar os irmãos ao texto de Lucas. Quero convidar você a Lucas capítulo 18. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Lucas 18, versículos 1 a 8. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Essa palavra do Senhor. Vamos orar, buscar o Senhor. Ó Deus bendito, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, na Tua presença, e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco. Nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e precisamos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, mostre ao nosso coração, através desses personagens e desta história, dessa parábola, o que precisamos aprender com o Senhor. Eu peço que o Senhor fale conosco e nos ajude, no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de mais uma parábola das Sagradas Escrituras. Na nossa jornada, Ele falou por parábolas, e nós temos aprendido e sido constrangidos, confrontados, exortados e, claro, iluminados em sabedoria com essas histórias fictícias, mas tão marcantes para nós. E aqui nós estamos diante de uma delas que foge um pouco à regra das parábolas até então, sobretudo narrada por Lucas. Lucas é um grande relatador das parábolas de Jesus. Ele colecionou quase todas elas no seu evangelho. A maior parte delas está aqui em Lucas. E Lucas, nesta aqui, ele dá alguns detalhes diferentes. Nós estamos aqui diante de algumas explicações prematuras. Ele já vai falando logo do que se trata, logo no primeiro versículo. Na primeira frase da parábola, ou nas duas primeiras frases, já explica a moral da história. Nós já entramos no relato sabendo. E nesta aqui, não é que depois Jesus explica, algumas ele explica. Lembra, por exemplo, a parábola do semeador? Ele conta a parábola e depois ele explica ela. Nessa daqui ele já explica na parábola mesmo. Ele inclusive avalia e traz o personagem para algumas realidades. No caso aqui, nós temos o juiz, e ele fala que o juiz, ele não teme a Deus. E quando ele fala da característica do coração do juiz, nós somos apresentados a mais um personagem dentro da parábola, o próprio Deus. Aqui a gente não precisa ficar tentando, peraí, o juiz é quem? E a viúva significa quem? Não, são três personagens claros: o juiz,
a viúva e Deus. Deus é apresentado aqui no meio da parábola, no coração ou na perspectiva do juiz. Mas depois nós olhamos para Deus na pessoa do filho, quando o filho volta. E quando é que o filho volta? É mencionada a volta dele na explicação da parábola por Jesus. Depois que ele explica, ele faz um alerta para nós no final dessa parábola. Essa parábola, ela tem que mexer conosco, como todas as outras, mas aqui eu confesso para os irmãos que há algo muito intrigante e de certa forma provocativo do ponto de vista do nosso discipulado com Jesus. Mas deixa eu contar uma história para os irmãos. Eu quero contar a história da dona Maria de Lourdes, de 46 anos de idade, que tem 3 filhos pequenos e um mais velho. São 4 filhos ao todo. O mais velho tem cerca de 14 anos. Os 3 filhos pequenos ali não passa de 9, o mais velho dos 3 menores. São, acho que é 4, 6 e tem um outro, acho que perto de 9 anos. Isso há alguns anos atrás. Eu estou relatando um caso de 2018, 17 para 18. Os meninos hoje estão um pouquinho maiores. Naquele ano, nas águas de março, uma das barricadas que seguram ali a avenida próximo ao rio, Meia Ponte, despencou, desmoronou, caiu uma das barricadas que tem ali ao longo de toda a avenida, e nas águas de março ela teria, e aconteceu, ela tem um barracão ali, posicionado junto com outros, mas o dela é o da curva da esquina, o que fazia divisa ali com a barricada. Com a queda dessa parede, as águas entraram e vieram com tudo. E os irmãos sabem o que tem acontecido em Goiânia já há muitos anos, com as enchentes aí perto dos córregos e dos rios que cortam a nossa cidade. E a casa dela, o barracão muito singelo de 2 cômodos, foi completamente inundado e lameado por completo. Ela perdeu seus poucos eletrodomésticos, seus móveis, foi um caos. Ela olhou aquilo, tentou buscar ajuda ali no bairro, tentou buscar ajuda ali nos pontos de apoio à prefeitura ali perto, ela não conseguiu. Ela decidiu então buscar uma providência jurídica maior. Ela foi à prefeitura, foi ao fórum e ali buscando ajuda, tentando se orientar. Irmãos, deixa eu te dizer por quantas vezes a Maria de Lourdes, que então tinha 46 anos de idade, com aqueles 3 meninos, sem ter muito com quem deixar, e às vezes deixando o cuidado deles próprios ali no barracão dela, que é o mesmo barracão, não teve para onde mudar, teve que limpar ali e ficar, temendo muito as águas de setembro, se viesse ali no final do ano, e sobretudo virando o ano, março do seguinte ano de 2019, ela temia muito que o ano seguinte chegasse trazendo mais chuvas, o que seria, porque ela já não tinha mais ali parte da parede segurada dos portais, dos rejuntos dos portais das portas. Ela estava com muito medo das águas por conta das suas crianças. Ela foi nada menos do que 423 vezes à prefeitura, e a prefeitura não consertava a barricada. 423 vezes. A Maria de Lourdes começou a achar que ela era ignorada porque ela era pobre, porque ela chegou em centenas dessas vezes e sequer olharam para ela. Olha mesmo, uma atendente ali, mexendo com papel. Hoje não vai dar. E assim ela foi, insistentemente. Você teria percebido essa mulher? Às vezes a nossa causa pede que a gente vá além das nossas forças. Algumas coisas podem nos fazer buscar com persistência. Se precisamos de mais, talvez a gente se esforce mais. Outra coisa que nos ajuda é acreditar que quem estamos buscando pode resolver o problema. A Dona Maria tinha as 2 coisas, ela precisava de mais.
pelos seus filhos. Não dava para esperar mais uma chuva. Não dava para esperar mais um ano. Ela não tinha outra coisa a fazer senão tentar. E segundo, quem ela estava buscando tinha poder e responsabilidade sobre aquela situação. Talvez não com a casa dela, mas com a barricada que desvia as águas da chuva. Como só a casa dela foi ofendida naquela quadra, ela estava clamando por ajuda sozinha. Até que eu não sei como é que fala isso, gente. Como é que fala? 24ª vez. Depois vocês me ensinam. Devia ter pesquisado antes, né? Passava essa vergonha. Quando ela chegou na busca de número 424, teve um promotor ali dentro que falou: pois não, senhora, te conheço, vamos resolver esse problema. Já sabemos o problema da mulher, todo mundo é. Quem não? Ela só não fez amizade, mas todo mundo conhecia ela. Vamos resolver esse problema? Já está aqui, ó. Dá uma Scania lá, dá uma carreta, eles vão resolver, eles vão mexer com isso aí. Demorou um mês, mas resolveram o problema. Dona Maria, que já tinha feito alguns remendos ali no seu barraco, esperou a próxima chuva e deu tudo certo. Bom demais, né? Essa história é conto de fadas, não existe não, tá? Conto de fadas assim, estou contando aqui para os irmãos. Tem Dona Maria não? Tem muitas Donas Marias por aí. Tem muitos problemas judiciais que precisam de atitude das autoridades. Só que é uma história fictícia que eu estou contando para os irmãos, porque quem contou essa parábola foi Jesus. Essa história é da viúva de Jesus. Quem nos contou essa história foi Jesus Cristo, há um tempo atrás. Sabe para quê? Para que a gente orasse mais, para que a gente buscasse mais. Aquele que responde a oração está falando: ore mais. Às vezes eu estou ali para ontem, encontro de casais aqui na igreja. Meu filho, as crianças já foram, né? Meu filho descobriu que tinha geladinho na geladeira. Laranjinha, cremosinho, din-din, se você preferir. Isso é coisa do reverendo Romulo, ele que arruma essas confusões. Meu filho descobriu. Pronto, gente, acabou a paz. Aí ele foi lá na geladeira, abriu a geladeira e pegou. E meu filho não estava autorizado a abrir a geladeira da igreja. Então lá vai eu, sentar com ele na cozinha da igreja, fazer ele colocar de volta, fechar a geladeira. E tivemos uma longa conversa para ele não poder abrir aquela geladeira. Conversamos bastante, ele reconheceu, pediu perdão, chorou muito. Beleza. Aí a mãe falou: eu falei que eu ia dar para ele, mas depois. Bom, então vamos honrar a nossa palavra também. Depois a gente acerta um geladinho do reverendo Romulo. Pegamos um geladinho escondido do Tito, enrolamos para ele não perceber o que era. E, não, acabou, é isso aí, você teimou, você desobedeceu, acabou. Para mais tarde, em outro momento, poder dar para ele. Veja, eu ali esperando a ocasião certa para a oração dele entrar. Porque do jeito que ele estava fazendo, não ia entrar. Eu estava esperando o momento certo para dar o que ele queria. Ele ia ganhar. Só que a desobediência dele estava atrasando a bênção. Se ele tivesse chegado e falado: papai, mamãe, o tio Romulo colocou geladinho na geladeira de novo, reabasteceu o baú da alegria, posso ter um? Aí eu ia falar: vamos falar com ele. Tio está aqui querendo geladinho, pode? Aí ele poderia dizer: pode, só um.
Ah, tá bom. Tem sabor que pode, não pode? Tá, beleza. Tito, ele deixou de morango. Ele ia receber mais facilmente. Ele decidiu ir à força, desafiar a gente, desobedecer. Atrasou. Outra hora a gente faz o seguinte: pai, me dá esse morango aí. Como é que é, filho? Como é que pede? Por favor. Vamos tentar de novo. Mais de novo. Papai, me dá um morango, por favor. Dou, filho, claro. Veja, muitas vezes nossa dinâmica com o filho, a bênção demora. E tem uma frase que eu já falei para os irmãos aqui, eu vou repetir. Eu quero que você anote isso em algum lugar do seu coração. A bênção vem quando o coração está pronto. Enquanto eu me corrijo aqui, às vezes demora. Quanto tempo andando em círculos no deserto até entrar? 40 anos. Sabe por quê? O coração não estava pronto. Muitas vezes nós atrasamos porque não sabemos chegar, porque não sabemos como ir. Não é o caso da mulher. Ela está fazendo o que ela precisa fazer. Esses exemplos que eu estou dando de casa é para dizer sobre o fato da gente não querer orar, querer viver sem depender de Deus, querer pegar na força bruta. Nós precisamos pedir. Está tudo certo em depender de Deus. Essa mulher entendeu isso na figura da parábola. Jesus está nos encorajando a pedir, porque muitas vezes suas bênçãos estão prontas. Quem não está pronto é a gente, que não ora. Muitas vezes quando ora, ora mal. E tem como orar mal? Tem como orar mal. Mas isso é um assunto para outra hora. Vamos focar no fato de que a gente ora pouco. Já é suficiente para a gente levar para casa. Porque muitas vezes ou o nosso problema não é tão significativo que faz com que eu precise bater a porta quantas vezes for necessário, ou não acreditamos que quem está ouvindo oração tem poder para dar, tem desejo de dar, tem interesse em dar. Porque se uma ou outra coisa não acontecer, nós não vamos buscar. Se não acharmos que precisamos do Senhor, não vamos buscar. Se não acharmos que o Senhor é poderoso e bem intencionado com a nossa história para atender nossa oração, claro que não vamos orar. Qual é o seu caso? Qual é o seu caso? Por que a sua vida tem sido medíocre em oração? Está esperando um problema maior para Deus fazer você orar? Ei, Ele te dá. Não queira não. Já vai pedindo, já vai dependendo, porque Ele pode te dar. Ah, pastor, de onde você está tirando isso? Que história é essa? Meus irmãos, quantas vezes o Senhor enviou o seu povo para o deserto, para que aquele povo pudesse olhar para Ele e voltasse o seu coração para o Senhor, virasse o rosto e não as costas para Deus. Quantas vezes Ele nos mostrou isso? Vocês vão ficar aí 70 anos e vão me buscar e vão orar a mim, e eu responderei. Mas quando se cumprir 70 anos, vocês vão me buscar de todo o vosso coração, e eu vos ouvirei, e atenderei vocês, e darei o fim que desejam. Jeremias capítulo 29. Cativeiro da Babilônia. Eu mencionei um exemplo agora, 40 anos de peregrinação no deserto, sem necessidade. Em primeira vista, era só caminhar um pouquinho de tempo, mas ficaram 40 anos andando em círculos e as sandálias não desgastavam. O que é que faz um pneu do carro não desgastar? É só não andar, não sair do lugar. As sandálias não desgastavam porque o povo não estava saindo do lugar. Isso me apavora. Porque é possível
que a minha rebeldia, a minha distância de Deus, a minha frieza espiritual possa estar fazendo a minha vida estar estacionada espiritualmente e existencialmente na minha própria história, porque eu não tenho buscado o Senhor como eu deveria. Você não tem medo, não? Eu tenho de muitas vezes brincar com o fogo de não estar buscando o Senhor como eu deveria e poderia, e a minha vida está estacionada. Quantos aqui hoje escutam essa mensagem e talvez estejam pensando: certamente hoje eu deveria ser mais maduro espiritualmente do que sou. E se esse for o seu caso, não desperdice a palavra que te confronta. É para você sair do lugar, é para suas sandálias começarem a se desgastar e Deus operar na sua vida, te responder. Essa é a primeira cena ou personagem que nós somos convidados a considerar nesse texto: a viúva. Viúva é um paradigma aqui, claro, é um personagem, mas a viúva, de fato, nos tempos bíblicos, no mundo antigo, era uma figura estigmatizada de muita carência, porque o mundo antigo tinha na figura do homem o direito cívico, o direito público. Essa mulher, não tendo um homem, não tendo aqui um marido, ou talvez um filho de maior idade aqui perante as leis, ela certamente está numa situação de desassistência, de falta de representatividade pública, alguém que fale por ela. O que, por outro lado, a conferiu algumas vantagens. Por quê? Porque você percebeu que na parábola ela foi diversas, inúmeras vezes a presença do juiz. Foi ignorada? Foi. Mas se fosse um homem que já tivesse a causa negada, uma hora dessa já tinha sido espancado. Porque era assim no mundo antigo. Esse mundo romano aqui, esse mundo greco-romano aqui, a coisa era mais ou menos assim. O mundo carente de graça, como o nosso hoje. Talvez desafios um pouco diferentes, mas ainda assim, com muita injustiça social, com muita desigualdade, com muita dificuldade. Esse ainda é o nosso mundo. Esse cenário ainda faz parte das nossas dores. No mundo antigo tinha muito isso. A viúva era uma figura que reunia vários tipos de carência, de dependência, de necessidade. Ou seja, Jesus está querendo usar um exemplo aqui de alguém que tinha uma grande causa, uma grande necessidade. Não era brincadeira. E essa mulher vai inúmeras vezes, é ignorada. O homem nem olha para ela, penso eu, nem considera. Não precisa a gente aqui também aprofundar muito na parábola. Parábolas não são para a gente mergulhar, a gente passa por elas, senão a gente cai na alegoria, senão a gente cai no desvio de propósito. Mas ajuda a gente considerar bem os personagens e os elementos, não podemos ignorar nenhum. E ela é esse caso, um caso de necessidade, de dependência. Esse é um caso de uma mulher que precisa. É um exemplo e uma figura de necessidade. Através dela, Jesus quer nos ensinar: persista. Veja, versículo 1: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas aqui quebra a regra dele próprio e já fala: é para isso a parábola, entendam. Vou contar aqui agora a parábola que Jesus falou para que vocês orassem mais, insistentemente. Não desanimem na oração. E conta a história de uma mulher que tinha uma grande causa e necessidade e não desistiu, e foi atendida pelo peso da persistência. Irmãos, quem está nos ensinando essa parábola? Quem?
Jesus. Repito a frase do começo: quem responde oração está falando ore mais. É o pai que diz para o filho: como é que fala? Por favor, papai, aqui o Senhor. Quem responde, quem tem poder para dar, está falando busca mais. Eu preciso buscar os puritanos agora, que nos ensinaram uma frase, boa parte desse conteúdo: ore até que você ore. Eu quero deixar você pensar alguns segundos sobre isso. Ore até que você ore. O que está sendo ensinado nessa frase? O que está por trás disso? Certamente inclui-se a parábola que está diante de nós. Orar a ponto de orar. O que isso pode significar? Significa que eu tenho que estar tanto e com tal intensidade na presença do justo juiz, que de fato isso pode ser chamado de oração. Às vezes eu oro e fico com vergonha da minha própria oração. Às vezes, recorrentemente, isso acontece quando eu estou na rua, de repente no shopping, e me assento para algum lanche, via de regra sozinho, e percebo que eu gastei 1,5 segundos em oração, agradecendo aquele alimento. Senhor, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. Às vezes eu faço isso e vem um peso no peito dizendo: você tem engano a quem? Será que realmente o meu pai, o meu Deus falou: agora sim, pode comer, agora eu estou satisfeito. Isso, quase, hein? Quase não falou comigo antes de comer, hein? Deus está mesmo interessado nesse carinho batido? Porque isso também é um carinho. Meu carinho? Eu que inventei esse carinho para mim? Eu que pus ele no bolso? Eu que carimbei a minha correspondência para o Senhor em oração? Será que Deus está interessado nisso? Muito obrigado por essa em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por guardar esse em nome de Jesus, amém. Pronto. O que é isso? É uma água benta que eu joguei no carro para viajar? É o Novo Testamento do Gideão que você coloca no porta-luva para abençoar a sua viagem? É o Salmo 91 a 90 aberto na sua casa? O que é isso? Para espantar mal olhado? Você usa alho também? Sal grosso? Oração é isso? Claro que não é isso. Eu preciso confrontar a frase puritana com essas orações sem vergonha. A verdade é essa. Com quem tem vergonha na cara de chegar diante do Senhor, custou o sangue de Cristo para eu e você podermos falar com Deus. E cuspirmos uma oração apressada. Ore até que você ore. Pastor, mas a comida vai esfriar. Então, irmãos, eu não estou falando de demora, não. Talvez eu poderia estar falando disso em outras ocasiões. Mas eu estou falando de consciência. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas de consciência. Do que eu estou fazendo quando eu estou falando com Deus? Quem está me ouvindo? Ele está me ouvindo? Nossa oração antes da refeição pode ser curtinha, não tem problema. O que não pode é o coração estar achando que está cumprindo com uma obrigação, como quem bate o carinho. Nós estamos falando com Deus, e Ele, por causa da morte de Jesus, está nos ouvindo.
Essa consciência tem que estar presente. Eu preciso lembrar o meu coração. Eu preciso lembrar disso. Amanhã eu preciso lembrar disso. Eu estou dizendo para você também se lembrar. Estou te encorajando a pensar nessas coisas. Isso é profundidade. É consciência na profundidade do que é a oração. A segunda instância é a persistência. Embora a reza repetitiva não seja encorajada, nem desejada, nem útil, a persistência por vezes é ensinada nas Escrituras. Orai sem cessar. Quantas vezes Jesus foi ao Pai por uma mesma causa? Ao aproximar-se da cruz e da crucificação, Jesus persistiu no mesmo assunto por 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Meus irmãos, o que nos levaria à persistência de oração? O que precisa? O que precisamos para persistirmos em oração? Você não tem medo de ter bênçãos não recebidas por não ter persistido em oração? Eu confesso que tenho. Pastor, mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Não, meus irmãos, Paulo, João e o calvinismo não ensinam que a sua soberania é para que sejamos mais frios em oração. Muito pelo contrário. As doutrinas da graça ensinadas por Paulo e pelos profetas nos expõem a profundidade do poder de Deus e seu domínio de tal forma que nós deveríamos não largar Deus em oração, porque Ele pode desse tanto que nós conhecemos, e que tudo depende dEle, e que Ele decidiu usar o meio da oração pelo qual Ele resolve as coisas na história também. Repito, quem está nos ensinando sobre essa persistência? Jesus. Aquele que tem todo o domínio na mão, aquele que tem autoridade para julgar a todos e todas as coisas, aquele que tem poder sobre as forças da natureza, aquele que tem poder sobre cada célula do nosso corpo e nossas enfermidades, aquele que tem poder sobre todos os dominadores e autoridades, aquele que rege as culturas e reinos, aquele que tem poder sobre a morte e é capaz de dar a vida eterna. Este é o que nos aguarda, é quem nos espera em oração. É esse Jesus. E a viúva está aqui sendo colocada para nos mostrar que precisamos fazer da oração uma prioridade e a persistência um estilo de vida, como quem persiste em oração. Nós precisamos. O segundo personagem que temos aqui é o juiz. Esse juiz é um homem iníquo, é um homem ímpio, e isso aqui vai funcionar para nós como um reforço de todo o argumento de Jesus. O juiz é um homem que não crê em Deus e não pensa em ninguém. É um homem ruim para as pessoas, é um homem que não considera Deus na vida. É um homem pronto para mostrar para nós que nós estamos tendo que persistir em oração quando existem autoridades e forças sobre nós que não temem a Deus. Ou seja, eu tenho que persistir em oração mesmo quando as minhas causas estão nas mãos de quem não reconhece a Deus e não tem interesse em me atender. Jesus está argumentando conosco, reforçadamente, quando usa nessa parábola a figura do juiz ateu.
Porque eu e você podemos esmorecer em oração quando o ímpio assume o poder. Quando o injusto tem o poder nas mãos. Quando quem não teme a Deus tem poder sobre o dinheiro público. E vai investir nas escolas com promiscuidade. Gente, eu tenho visto cenas horrorosas nos Estados Unidos, recentemente. Há um movimento crescente de transexuais, drag queens, dando shows para crianças de 3 a 9 anos, nas escolas, por um mundo mais inclusivo, por um mundo mais cheio de amor, do amor que se prega através desses movimentos. Isso está acontecendo neste momento. Se informe e você vai ficar assustado com a força e o engajamento contra a próxima geração. Ninguém quer conversar com adulto mais sobre essas coisas. O ataque é nas crianças, para que uma mentalidade nova seja feita. Dinheiro público investido nisso. São escolas públicas. Algumas particulares, mas predominantemente públicas, em alguns estados. Vários estados. O Brasil não está livre disso. Nós precisamos colocar o joelho no chão e pedir a Deus por nossas crianças e a próxima geração. Porque facilmente, quem está no poder decidindo currículos, quem está no poder decidindo verba pública, pode ser pessoa que não teme a Deus. Pode ser pessoa que não tem compromisso com Jesus Cristo, nem com sua palavra. E quando isso acontecer, se isso for verdade, nós não devemos esmorecer. Jesus usou justamente essa figura para dizer: persista em oração. Persista, persista, persista. Os portais do inferno não prevalecerão. Persista, insista, busque, se mantenha, busque, persista. Tem certas coisas que nós simplesmente não podemos abrir mão, até vermos a vitória. O quanto de oração será suficiente pelos seus filhos? O quanto de evangelização será suficiente para as nossas crianças? Eu sei a conta. Eu vou contar para os irmãos. Até Deus responder. Até Deus nos dá. Não é? Você vai parar de orar antes de ver seu filho confessando Jesus? Tem coragem de parar? Talvez aqui, por algum caso, você tenha desistido do seu filho. Eu quero te dizer que essa palavra está dizendo para você: volta e bate na porta. Você precisa, seu filho precisa, e quem te ouve tem poder para te dar a salvação. O quanto de oração vai ser suficiente? O quanto de testemunho, de ensino, de oração serão suficiente na vida dos meus filhos? Porque a conversão, por mais que seja o maior dom que podemos receber, não é o último, nem o único. Eles ainda precisam de graça. Todos os dias. Não é verdade? Eu preciso de Jesus na vida dos meus filhos. E essa é só uma instância, uma bem grande e importante da nossa vida.
Eu preciso de Jesus na vida deles. Eu preciso de Jesus no meu casamento. Eu preciso de Jesus na vida da minha esposa. Eu preciso de Jesus na minha vida. O quanto de oração será suficiente diante das causas benditas? Invista em oração, volte a orar pelo seu casamento. Volte a orar pela sua família. Ei, Deus pode te dizer sim. E esse texto é para dizer que se um juiz iníquo, com motivações escusas, pode responder com medo de ficar com o olho roxo, essa é a palavra grega que está aqui, é uma força de expressão, mas é uma palavra, uma expressão para dizer sobre ser constrangido, ter dor de cabeça. A palavra aqui pode ser levada para esse sentido de ter um hematoma. A mulher, eu vou atender ela antes que ela me moleste aqui, antes que ela me dê um direito cruzado no olho. Se um homem desse pode ser vencido pela persistência de uma mulher, e um Deus que te ama, que te chama de filho, de filha, não vai cuidar de você? Não vai responder sua oração? O juiz está sendo colocado aqui para nos mostrar que o que está diante de nós é um Deus bondoso e amoroso. Quanto mais um Deus amoroso pode nos atender. E é o terceiro e último personagem do texto, Deus, que é mencionado aqui pela ótica da incredulidade do juiz, mas também na advertência de Jesus, quando diz a nós: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A resposta implícita é claro que sim. Claro que sim. Ele vai fazer justiça. Mas talvez a gente está lembrando da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9, quando nos diz: mas não se esqueçam disto, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ao contrário de alguns que veem morosidade, o Senhor não demora a cumprir sua promessa, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A grande questão não é se o Senhor está demorando. A grande questão está no versículo 8. E esta questão do versículo 8 é para nos assombrar, irmãos. Permita-me a expressão. É para nos aterrar o coração. Quando diz: diga a vocês que depressa Deus lhes fará justiça. Contudo, Jesus pergunta: contudo, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aqui, meus irmãos, o barco vira, porque estava indo tudo bem. Nós fomos encorajados pela persistência da viúva e pelo contraste com o juiz iníquo e corrupto, onde nós somos apresentados a um Deus Pai bondoso, que certamente não demorará em atender os seus. Mas Jesus tinha que mencionar o versículo 8. O versículo 8 é para esmagar o nosso coração. Quando Ele voltar, os seus seguidores estarão perseverando, estarão buscando a Ele. Se Jesus volta nesses dias, como Ele nos encontra? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra?
se depende do seu testemunho, Jesus encontraria fé hoje? Como quem busca e crê e treme? Como quem depende, ama e adora? Como medir isso? Pela profundidade, persistência e verdade da nossa vida de oração. Essa é a régua desse texto. Por ela, vamos mensurar se há fé na terra, se estamos buscando o Senhor. Não há avivamento sem oração, sem busca, sem dependência. Esse texto quer nos ensinar a orar com perseverança, agir com perseverança, não só orar, mas agir, trabalhar como quem depende de Deus, com esperança, com otimismo, com confiança, com dependência, com expectativa. Esse texto também nos ensina que Deus muitas vezes parece demorado, mas esse é só o nosso ponto de vista. Do ponto de vista dele, ele não está demorando. Isso que importa, porque ele sabe todas as coisas. Ele é sábio e amoroso. Persista, Deus está no tempo certo. Persista, não ache que demorou demais. O texto nos adverte por 2 vezes sobre tempo. Está tudo certo com o tempo da resposta. Só não deixe de perguntar, de pedir e de agir como quem depende. Mas por último, reconheça que mesmo nas áreas em que Deus não atende os nossos pedidos, Ele continua completamente comprometido com a sua justiça. Porque se a justiça que queremos momentaneamente não chega, Deus ainda é justo. E um dia, a justiça de Deus inundará a terra. E tudo pelo qual clamamos, gememos e sofremos, chegará ao fim. Pode ser que quando Jesus voltar, Ele encontre muita imperfeição no povo de Deus. Mas não encontraremos imperfeição nele. Pode ser que ainda lutemos com muita injustiça daqui para lá. Talvez sofreremos muito ainda nas mãos de governadores corruptos e iníquos, de juízes corruptos. E faltará muita justiça sobre a terra. Mas um dia, mesmo que fiquemos sem resposta em causas temporárias, Jesus voltará como reto juiz e julgará a todos, trazendo paz para a história. Nós esperamos por Ele. Por isso oramos, por isso devemos orar mais. Que Deus abençoe essa igreja e o seu coração. Vamos orar. Ó Deus bendito, nos colocamos na Tua presença. Precisamos de mais fé, Senhor amado, de mais dependência do Senhor. E por isso te pedimos, fale conosco, nos atraia para a Tua presença. Nos faz mais crentes no Senhor Jesus. Nos ensine a orar mais e melhor. No nome do nosso Redentor. Amém.